Meus amados irmãos, prestem agora bastante atenção nesse vídeo que está rodando na internet e depois eu vou colocar a minha opinião sobre esse tema. Eu não vou ter arrudeio, vou falar tudo o que você precisa ouvir e por dentro da Bíblia. Você vai sair daqui sem dúvidas e eu posso te garantir, tá? Com a palavra agora, o pastor Ivanilton, da Assembleia de Deus de Carapicuíba, São Paulo. Prestem atenção. E ela dizia: jamais vou concordar com esse sexo que existe por aí, esse sexo oral, certo? Isso é uma vergonha para quem está fazendo. Não aceite. A irmã que é uma pessoa lavada no sangue de Jesus, não aceite. Ah, mas é o meu marido. Mas não aceite. E se tiver alguém do púlpito fazendo, tenha cuidado. Deus vai te tirar do púlpito, porque aqui é lugar, o altar é santo. Deus não aceita esta miséria. Precisa respeitar o corpo. Está vendo esse corpo aqui? Esse corpo ainda é o templo. Aqui é morada de Deus. Aqui é templo do Espírito Santo. Aí está o templo do Espírito Santo. Onde estão os templos do Espírito Santo? Onde estão? Valorize a sua vida. Deus jamais aceita isso. E se alguém vinha fazendo, precisa pedir perdão. Precisa ter um acerto entre o cara. Precisei estudar. Não para, como alguém diz, dentro de quatro paredes. O que fizer um casal, Jesus perdoa tudo. Não, senhores. Com esta palavra eu tenho moral e tenho autoridade moral para ensinar a igreja que eu dirijo. O homem tem que respeitar a sua mulher. A mulher precisa respeitar o seu marido. A hora do corpo, seja aquela hora própria da vida que vocês têm, íntima, precisa respeitar um outro. Não é como o mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque, na verdade, nós não podemos trilhar por este caminho. Ah, mas é o mundo moderno. Meus amados irmãos, é impressionante como muita gente tem dúvida em cima desse tema, né? A irmã já é casada no civil, vive muito bem com seu marido, mas se sente suja após o ato. Vamos ver o que a Bíblia fala, tá? Vamos ler também muita coisa aqui de Cantares para não restar dúvidas. Meu irmão, olha só, 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 3 ao 5, olha o que está escrito, tá? E tudo que eu estarei falando aqui é com muito respeito a esse pastor, que eu acredito que é um homem de Deus, eu respeito a idade dele e respeito também o ministério dele. Mas veja o que a Bíblia fala. O homem deve cumprir o dever de marido, ou seja, que a Bíblia está falando do ato do casal, tá? O homem deve cumprir o seu dever de marido e a mulher deve cumprir o seu dever de esposa. A esposa não manda no seu corpo. Quem manda é o marido. Assim também o marido não manda no seu corpo, mas quem manda é a esposa, ou seja, um agora é do outro. Que os dois não se neguem ao outro. Por que a Bíblia está falando isso aqui? Porque tem casal, irmãos, que um se nega ao outro, pensando que estão pecando, ou seja, espiritualiza tudo, até o que é para ser natural a pessoa espiritualiza, achando que vai estar pecando contra Deus. Meu irmão, o ato do casal só é pecado se for feito antes do casamento ou fora do casamento, né? A pessoa é casada, mas pula cerca, aí sim se constitui um pecado. Ou também quando o marido não respeita a esposa, desonra a esposa, né? Eu já contei aqui pra vocês que eu conheci um caso de uma irmã que ela não era respeitada. Até quando ela estava naqueles dias, o marido queria porque queria, e se ela não aceitasse, ele simplesmente ficava emburrado com ela, colocava ela contra a parede e por aí vai. Então, dentro desse contexto aqui, é um pecado. Mas se os dois estão de acordo, meu irmão, a palavra está falando, olha, o corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relação para ter tempo de oração, para ter tempo de jejum. Aí a palavra fala, os dois entram em acordo para passar um tempo orando, mas é necessário ter o acordo para que o diabo não tente, né? Para que o diabo não venha se aproveitar da situação. Irmãos, agora o que a Bíblia condena
é quando a pessoa vai contra a natureza. Como, por exemplo, isso aqui se torna um pecado mesmo dentro do casamento, porque isso aqui, meu irmão, não foi feito para o que muita gente usa. Ou seja, quando você faz isso aqui, mesmo dentro do casamento, você está indo contra a natureza. E isso sim é um pecado, né? É só você ler Romanos 1, versículo 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, olha só, no contrário à natureza, ou seja, aqui a Bíblia está falando de casais, mulher com mulher, homem com homem, que vão contra a natureza, aí a Bíblia mostra que isso é um pecado, ou seja, ir contra a natureza em qualquer contexto é um pecado, mesmo sendo homem e mulher, tá? E semelhante também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade um para com o outro, né? Homem com homem, cometendo torpeza que contamina o seu corpo. Agora vamos para Cantares de Salomão, tá? Só para você ver como não é pecado você ser feliz na sua cama. Os dois, casal, homem e mulher, não é pecado, tá? Olha o que fala aqui em Cantares 2:2. Assim como a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado, lá ele, né? Aqui a mulher falando do marido. Com grande prazer sentei-me, lá ele, aqui é ela falando do marido, tá? Sentei-me à sua sombra, e o seu fruto era doce no meu paladar. Meu irmão, o que a Bíblia aqui tá falando é do que você tá pensando mesmo. Não é pecado, não. É o que a Bíblia diz, olha. Cantares, capítulo 4, versículo 16. Olha só. Levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento do sul. Assopra no meu jardim. Jardim aqui é o que você tá pensando mesmo, tá bom? Para que se derramem os seus aromas. Ah, venha, meu amado, lá ele, para o seu jardim, e coma os frutos, frutos excelentes. Meu irmão, a Bíblia está usando a palavra jardim aqui, é falando daquele lugar mesmo. Eu vou até evitar falar algumas coisas aqui que está escrito no livro de Cantares, porque o YouTube pode derrubar o vídeo, tá? Ou seja, meu irmão, não é pecado, tá? Se for dentro do seu casamento, fique à vontade, fique em paz, que você não está pecando, minha irmã. É claro que muita coisa que o mundano faz lá fora é pecado, como por exemplo, pegar sua esposa e ir para um determinado lugar para ser assistido por outras pessoas, porque já tem isso no Brasil, tá? Quartos transparentes em que o marido e a esposa vão lá se deitar para ser assistido por outras pessoas. Isso já acontece no Brasil e é um pecado. Gravar, mandar para alguém, ou seja, você sabe que esse tipo de coisa aí já é pecado, mas entre quatro paredes, só os dois, seja feliz. Agora veja a resposta do amado, tá? Aqui ele responde. Ela convida ele em Cantares 4:16, vento do norte, vem até mim. Aí ele responde, já estou indo, meu jardim. Já entrei no meu jardim. Aqui é o que você tá pensando mesmo. Já entrei no meu jardim, ó minha irmã, esposa minha. Colhi a minha mirra e os meus aromas, comi o meu favo de mel com mel. Olha só, usando aqui a boca, meu amigo, tá? Bebi o meu vinho com o meu leite. Meu irmão, aqui tá falando de intimidade. A irmã acariciando o seu marido, o marido a sua esposa, com respeito, tá? Honrando um ao outro. Isso é louvável. E veja bem, isso aqui glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque a alegria do casal, diante da presença de Deus, em fidelidade a Deus, os dois se amando e se respeitando, isso aqui é louvável perante a visão de Deus, meu irmão. Não seja ignorante como muita gente achando que isso aqui é pecado, não. Ah, isso aí é coisa do diabo. A pessoa faz, mas é coisa do diabo. Coisa do diabo? Meu irmão, o diabo não pode fazer isso, não, porque ele é espírito, tá? Mas você pode. Você que é casado, você pode. Aí se você ler em Cantares 7, versículo 7 e 8, olha só. Os teus seios são cachos de uva. O que é que você faz com um cacho de uva? Joga no mato? Não, você bota na boca. Direi eu, subirei à palmeira, lá ele, e pegarei os seus ramos. Aqui a Bíblia está falando da intimidade do casal. Meu irmão, fique em paz. Minha irmã, fique em paz. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando tudo mesmo, tá? Eu sei que muita gente não vai concordar. Eu sei que os discípulos da pastora Nadir não vão gostar do vídeo. Ah, é pecado. Agora o que é pecado mesmo é o cara que é casado ficar olhando a mulher dos outros, mandando mensagem para a mulher dos outros, a irmã olhando pro marido das outras. Isso é que é pecado. Não honrar também, porque tem marido que só pensa nele, ele se satisfaz em 40 segundos, a mulher agora que se morra sozinha, né? Ou seja, ele só pensa nele.
aí é um pecado também, porque você não está realizando o outro. Aí é que a Bíblia fala, o marido pague a esposa e a esposa pague o marido. Tá escrito, tá? E aqui é onde eu li no começo do vídeo, que os dois não se neguem. E se você vem negando o seu marido e o marido a esposa, pensando que é pecado, você tá enganado, tá? Tá enganado porque após o casamento, meu irmão, é uma bênção. Seja feliz porque pode ter certeza que isso aí não vai te impedir de entrar no céu. Pelo contrário, isso é louvável. A Bíblia diz que Deus não fez o homem para viver só. Então, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem diretão mesmo ao assunto, tá? E se você deseja descobrir como trabalhar na internet e fazer renda todo santo dia, como tá aparecendo na sua tela, hoje, segunda-feira, essa foi a minha renda do dia de hoje no mercado digital. Eu anuncio aqui o que eu mesmo comprovo todo santo dia. Se você quiser descobrir como fazer isso também, entre em contato conosco clicando no link do primeiro comentário. Que Deus te abençoe. Se você não concordou com o que eu falei, o problema é todo seu, tá? Mas eu recomendo você ler a Bíblia, que você vai ver que eu não estou errado em lugar nenhum. Estou falando unicamente amparado pela própria palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã no nome de Jesus.